Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de deixar uma reflexão a respeito do livro de Romanos, esse livro que é o ápice da nossa teologia. Os autores chegam a dizer que, alguns comentaristas chegam a dizer que o livro de Romanos ele é o livro mais teológico da Bíblia. Esse livro ele fala da justificação, ele fala do pecado, ele fala do cerne humano. E eu gostaria de ler aqui no capítulo número 3, do versículo 10 até o versículo de número 18, e também o versículo número 23, que é conhecido de bastante gente. Passamos a leitura. Assim está escrito: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o verso número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu querido, eu gostaria de tratar esse texto olhando pelo prisma da antropologia bíblica. Nós sabemos que a antropologia é o estudo do homem, quem é o homem, o que é o homem, a cultura do homem. No entanto, a antropologia científica, acadêmica, ela diverge bastante da antropologia bíblica. Pegamos, por exemplo, o caso de Rousseau, o teórico Rousseau. Ele chegou ao ponto de dizer que o homem nasce bom e a sociedade é quem o corrompe. Mas será que essa é toda a verdade? Ou será que é a sociedade que é corrompida devido ao homem? Será que é o homem que corrompe a sociedade ou a sociedade que corrompe o homem? Veja, quando nós meditamos um pouco mais fundo na Bíblia, nós percebemos que o pecado ele teve início na queda do homem lá no Éden. O homem ele tinha total comunhão com Deus, total harmonia com Deus. No entanto, quando ele desobedece a Deus, que o pecado entra na raça humana, e entrando na raça humana, ele ficou entranhado na essência humana, de tal forma que só Cristo é quem desfaz essa tamanha queda que o homem padeceu. Quando nós olhamos para a antropologia bíblica, nós percebemos que o homem, tanto o homem sem Cristo, ou até mesmo o homem com Cristo, que não anda em vigilância, ele é miserável, é pobre, é cego, é nu, é falho, ele fala e não cumpre, ele diz e assim não acontece, ele tem fraquezas morais, ele tem fraquezas intelectuais, ele tem fraquezas físicas, ele tem fraquezas no seu linguajar. Então, esse texto ele vai falar muito a respeito da antropologia, do que é o homem, do que o pecado causou à humanidade. Quando eu falo aqui em homem, eu falo em um sentido geral: homem, mulher, criança, menino, todos de uma maneira generalizada, tá certo? Veja, vamos começar a meditar um pouco. A Bíblia diz aqui, no versículo 10, que o pecado, ele diz assim, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, o pecado, ele, vamos dizer assim, afetou o juízo do homem. E quando eu falo juízo, não é como a gente, nordestinos, entendemos juízo, que às vezes juízo para nós nordestinos,
os neurônios, a capacidade de raciocínio. Por exemplo, fulano perdeu o juízo, quer dizer que enlouqueceu, mas o juízo que eu quero dizer aqui é o seu modo de julgar, tá certo? O modo de julgar do homem foi afetado pelo pecado, de tal forma que o homem, ele julga pela carne. Jesus Cristo mesmo repreendendo algumas pessoas alguma vez, ele disse: vós julgais pela carne, eu a ninguém julgo. Foi o que Jesus Cristo disse. Mas veja que esse julgar pela carne, que foi afetado pelo pecado, é um julgar que sempre dá em erro, é um julgar que sempre é equivocado, é um julgar que Jesus Cristo mesmo atestou que é pela aparência. Ele disse: não julgueis pela aparência, ou seja, é costume do homem julgar pela aparência, é costume do homem se corromper, é costume do homem nesse modo de julgar que ele faz, sempre está errado. Sempre está errado, por causa do pecado. Então, esse justo, esse ato de praticar justiça, juízo, foi afetado pelo pecado, de tal forma que o apóstolo disse aqui: não há um justo, não há ninguém que julgue corretamente, 100%, de forma honesta, de forma equitativa, de forma equalitária, de forma bem balanceada, bem equilibrada, porque o pecado afetou esses juízos do homem. Então, ele julga pela aparência, ele julga pela carne, ele julga pensando no que vai ganhar, e é por isso que muitos juízes se corrompem, pensando no suborno, pensando em aumentar a sua conta financeira, pensando na conta gorda, pensando na vantagem que vai ter naquele caso, e se não tiver nenhuma vantagem, e tendo essa vantagem, aliás, ele sempre vai causar esse juízo equivocado. Mas veja também que o pecado não afetou somente um modo do homem exercer juízo e justiça. A Bíblia diz também aqui, no versículo 11, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que entenda. Ou seja, o pecado ele foi tão maléfico e adentrou tão profundamente no homem, que chegou no seu cerne, na sua alma, no seu espírito, matou o homem espiritualmente. E aqui, quando a Bíblia diz que não há ninguém que entenda, é que o pecado também afetou a cognição do homem. O seu modo de entender, o seu modo de compreender foi afetado pelo pecado, e a Bíblia diz que não há ninguém que entenda. Ou seja, o intelecto humano também foi atingido. E é por isso que o salmista no Salmo 2 diz: porque se amontinam as nações, os povos imaginam, olha aí o intelecto, imaginam coisas vãs, ou seja, imaginam vaidades. Todas essas vaidades que há dentro do pensamento humano, ela vem, a origem dela é o pecado, a origem de tudo é essa queda, é a origem de tudo, é esse desobedecer a Deus, esse distanciamento de Deus. Logo ali, quando nós lemos o livro de Gênesis, Deus vai dar testemunho, desse pensamento tão pecaminoso que o homem tem, e ele vai dizer no Gênesis capítulo 8, versículo 21, na parte B, que todo pensamento do coração do homem é continuamente mau desde a sua meninice. Desde a sua mais tenra infância, o homem já começa a pensar mal, a pensar de forma incorreta, pensar que é o melhor, pensar que não precisa de ninguém, pensar que é dono do seu próprio nariz. Tudo isso afetado pelo pecado. O pecado afetou a sua cognição, o seu modo de pensar. Então ele pensa mal contra o seu próximo, às vezes pensa mal contra si mesmo, pensa mal a respeito de Deus, pensa mal a respeito de tudo e de todos, devido a essa consequência, a esse corolário nefasto chamado pecado. Mas veja também no versículo 11, na parte B, que diz que não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Ou seja, aqui nós podemos apreender que o pecado ele afetou também
o desejo do homem. O desejo do homem. A Bíblia diz aqui, não há ninguém que busque a Deus. Buscar a Deus é desejar conhecer melhor, é desejar conhecer mais, é desejar ter mais intimidade, é desejar mais aproximação, é desejar, como o salmista diz, é ter sede de Deus, é o anelar por Deus, é querer mais de Deus. Tudo isso foi perdido. O homem natural, ou até mesmo o homem crente, que não vigia, ele deseja pouco ou não tem nenhum desejo, porque a Bíblia nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, e o homem natural pensa que as coisas de Deus é loucura. O homem natural, o intuito dele é ir para longe de Deus, como aconteceu com Adão. Assim que Adão pecou, Adão não buscou Deus. Pelo contrário, quando ele ouviu a voz de Deus, ele procurou se esconder, procurou fugir, procurou se distanciar de Deus. Olha só o que é que o pecado faz com o ser humano, a tal ponto de o ser humano se distanciar de Deus, fugir de Deus, pensar erroneamente que pode se esconder de Deus. Então você vê que a Bíblia diz aqui, não há ninguém que busque. Então esse desejo humano, ele foi também afetado pelo pecado, né? Jesus Cristo, ele disse certa vez, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu vos ajuntar como a galinha junto os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quisestes, porque o pecado afetou o desejo humano. Jesus Cristo disse certa vez, ele disse, vós não quereis vir a mim para teres vida, vós não quereis. Então veja que é o contrário. O desejo do homem é contrário ao desejo de Deus. A vontade do homem é contrária à vontade de Deus. Deus quer que o homem seja salvo, mas o homem não quer ser salvo por Deus. Deus quer regenerar o homem, mas a maioria dos homens não quer ser regenerado por Deus. Deus quer salvar o homem, mas a maioria dos homens não querem ser salvos por Deus. Deus quer que o homem ande no caminho estreito, mas a maioria anda pelo caminho largo. Deus quer que o homem adentre pela porta estreita, mas os homens preferem a porta larga. Deus quer que o homem vá para o céu, mas o homem, desejando o contrário, caminha largos passos para o inferno. Então você vê que o pecado afetou esse desejo humano. Mas veja também, no versículo de número 12, a Bíblia diz aqui, todos se extraviaram na parte A. Todos se extraviaram. Ou seja, o pecado, ele foi tão horrendo, tão execrável, que ele afeta também a direção do homem. Veja que todos se extraviaram. E se extraviar é sair do caminho. E veja que para sair do caminho era preciso estar no caminho como Adão estava no caminho correto. Mas decidiu desobedecer. Saiu do caminho, se extraviou. E essa parte de se extraviar, de sair do caminho, de sair da direção e de apostatar, muitas das vezes até definitivamente, pode também acontecer com o crente. Pode também acontecer com o regenerado. É por isso que a vigilância ela deve ser dobrada, ela deve ser constante, ela deve ser dioturna, ela deve ser perene. Não pode ter pausa nesse processo de vigilância. Por quê? Porque o pecado afeta a direção do homem. Demas amou o presente século e se desviou. Judas amou a corrupção e traiu Jesus. Pedro se extraviou por um momento, negando Jesus três vezes. Quantos já não se extraviaram, saíram desse caminho, porque o pecado afetou a sua direção? A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, veja, querido, que o homem, ele é extraviado de Deus. O pecado afetou essa direção. Certa vez, Deus falou pela boca do profeta Jeremias, o meu povo fez duas maldades.
A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, furadas, que não retêm as águas. Mas veja que diz, me deixaram, porque o pecado afeta a direção do homem e o homem se extravia, o homem sai da direção, o homem sai do caminho, o homem sai do plano original, o que é bastante perigoso para ele. Mas veja também que essa forma de se extraviar, essa forma de sair, às vezes ela é muito sutil. Porque tem muitas pessoas que têm Deus na boca, mas não tem Deus no coração. Que acha que estava fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do diabo. Que pensam que estão corretos, mas estão errados. E tudo isso também são formas sutis de extraviação, de estar fora do padrão de Deus, de estar fora do perfil de Deus, de estar fora e longe do que Deus quer. Não somente fora, mas longe, distante do que Deus realmente quer. Mas veja também que, ainda na parte A do versículo, diz assim, no finalzinho da parte A, se fizeram inúteis. Os homens se fizeram inúteis. Aqui o pecado atingiu a função do homem. A função do homem. Porque a função do homem é servir a Deus. Servir a Deus. Jesus Cristo disse, naquela tentação que ele passou no deserto, ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Olha aí a função do homem. Para que o homem foi criado? Para adorar a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ou seja, a função do homem, o que Deus quer do homem é adoração e serviço. Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e são a esses que o Pai procura. Então, essa é a função do homem, é adorar a Deus e servir a Deus. Jesus Cristo disse, lá em João capítulo 12, versículo 26, que se alguém me segue, esse me servirá. E aquele que me servir será honrado do meu Pai. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, adorar a Deus e servir a Deus é a principal função do homem. Mas o pecado, ele é tão danoso que ele afetou essa função do homem e o homem se fez inútil. Veja que a ação é reflexiva, é o homem quem faz a ação, mas ao mesmo tempo que ele faz, ele também sofre uma ação. É como eu digo, eu me cortei, então eu mesmo fiz isso, mas eu sofri isso, eu sofri esse dano. Então, quando o homem se faz inútil, foi ele quem fez essa ação, mas ao fazer essa ação, ele prejudicou a si mesmo, se fez inútil. Uma ferramenta que ela não cumpre a sua finalidade é uma ferramenta inútil. Um machado que ele que perdeu a sua utilidade, ele se torna inútil. Uma enxada que perdeu a sua utilidade se torna inútil. Então, mesmo assim, o homem, quando ele se extravia de Deus, ele perde a sua utilidade. Quando ele não adora a Deus, ele perde a sua utilidade. Quando ele não serve a Deus, ele perde a sua utilidade e logo ele se faz inútil por causa dessa ação pecaminosa, por causa desse ato pecaminoso. Mas veja também que o versículo de número 12, a parte B, vai dizer assim, não há quem faça o bem, não há nem um só. Veja, querido, que aqui o pecado, ele vai afetar a ação do homem, a ação de fazer algo bondoso, honroso, caridoso. O pecado vai atingir isso e geralmente os homens optam pelo contrário do bem, ou seja, pelo mal. A Bíblia diz que é do interior do coração do homem que procede adultérios, prostituição, maledicência, e todos esses males procedem de dentro, foi o que Jesus Cristo disse. Mas veja aqui, que diz, não há quem faça o bem. Esse fazer é agir, esse fazer é ação. Ou seja, o pecado atingiu a ação do homem de tal forma que ele agora
só age de forma incorreta, de forma imprópria, de forma ineficaz. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou fazer a parte B do vídeo, tá bom? Em nome de Jesus.